Então, pessoal, nosso conteúdo é a gestão de riscos ambientais. A gestão de riscos ambientais aplicado à avaliação de impacto ambiental. Nós temos a principal literatura sobre isso, é o capítulo 12 de Sanches, que é aquele livro que eu apresentei para vocês desde o início, esse aqui. Então, ele é o que fala especificadamente sobre isso. Deixa eu só pegar mais dois ali que eu esqueci, guardado, rapidinho. Além dele, a literatura utilizada para esse conteúdo, um dos mais renomados, né? Pelo menos eu gosto muito dele, é esse aqui do SENAC, que é higiene ocupacional, agentes biológicos, químicos e físicos. Então, qualquer engenheiro ambiental que vá se especializar nessa área de gerência de risco, ele tem que ter um conhecimento prévio dos riscos ambientais e da higiene ocupacional que está relacionada a esses riscos ambientais. Então, o que seriam esses riscos ambientais? Só para a gente identificar e entender como que seria uma gestão disso. Risco ambiental ele é composto por agentes biológicos, físicos e químicos. Então, por exemplo, uma pessoa, seja ela da comunidade ou seja ela de uma empresa específica, a partir do momento que ela está exposta a um tipo de risco ambiental, por exemplo, um agente biológico, restos de esgoto sanitário, por exemplo, o esgotamento sanitário. O esgotamento sanitário ele pode gerar um risco biológico às pessoas que estão no entorno dele. Então, essa caracterização ela é fundamental. Ela é fundamental para que a gente consiga. É porque aqui está de. Higiene ocupacional. Vou tirar uma fotinha dele depois. Agentes biológicos, químicos e físicos. Ele é muito bom. Então, ele fala sobre todos os tipos de riscos ambientais. Pelo menos da literatura que eu já vi, é um dos melhores. Ele foi escrito por esse Robson Spinelli e mais alguns outros colaboradores. Robson Spinelli, ele é da Fundacentro, que ele foi meu professor na faculdade não, na pós. O cara entende muito e ele conseguiu, ao longo dos anos, né, de trabalho dele, ele conseguiu exemplificar aqui dentro do livro, além dos principais riscos, como a gente pode aplicar isso dentro de um projeto de gestão de risco ambiental. Então, é algo muito interessante, assim, para a gente estudar. E, além disso, nós temos as normas regulamentadoras de segurança do trabalho, de segurança e medicina do trabalho, que são as NRs. Essas NRs, pessoal, eu gosto de livro, né? Então, eu tenho ele para ler aqui. Só que a gente encontra ele na internet todo dia. Até porque essas NRs, elas são atualizadas. Até esse aqui que eu comprei, que foi no ano de 2015, quando eu comprei ele. Nós tínhamos 36 NRs, normas regulamentadoras. Hoje nós já temos 37, aumentou mais uma norma. Além disso, nós tivemos normas aqui que foram alteradas. Então, assim, para quem não faz tanta questão de ter o livro para rabiscar, não vale a pena ter, porque a gente tem ele aí disponível na internet, só vocês entrarem lá, normas regulamentadoras número 15, tá lá disponível para vocês. Então, ela também fala sobre o conjunto de regras e de como a gente pode aplicar, de como dentro de uma análise de risco ambiental, como que essas normas regulamentadoras elas serão aplicadas. O conteúdo de higiene ocupacional ele é mais relevante para a nossa área aqui de gestão de risco ambiental, porque ele vai falar específico dos riscos biológicos, físicos e químicos que nós estamos sujeitos, e as normas regulamentadoras é mais para o trabalhador. Então, por exemplo, nós iremos fazer uma análise de risco ambiental para uma indústria. Nós iremos utilizar higiene ocupacional, iremos utilizar todo o conteúdo de perigo e de risco, por exemplo, para a gente elaborar a gestão de risco ali. Só que aí nós temos trabalhadores que estão expostos também àqueles riscos ambientais, aqueles fatores ambientais. Então, até então, nós vimos
avaliação de impacto ambiental focado somente no meio ambiente em si. Então, a avaliação de riscos ambientais, ela vem trazer, além do meio ambiente, quais são os riscos que podem ocorrer para aquela população que está naquele entorno, para os trabalhadores que estão naquele entorno, e como, através de uma boa avaliação de impacto ambiental, nós conseguimos impedir que esses riscos venham a acontecer. Então, ele está bem de acordo com conceitos de prevenção que a gente já trabalhou aqui, o princípio da prevenção, o princípio da precaução. Então, quando nós fazemos uma avaliação de risco ambiental, nós estamos supondo que aquele risco ele é passível de acontecer, ele pode acontecer, e por ele poder acontecer, nós precisamos prevenir. Então, de que forma a gente pode prevenir ou precaver para que ele não seja agudo de tal forma que venha causar morte? Então, tem ferramentas para avaliação dos riscos, nós teremos alguns exemplos. Eu vi que vocês colocaram lá, eu perguntei, dei um exemplo de algum acidente que foi causado por não observar os riscos ambientais. Daqui a pouquinho eu vou voltar lá para a gente ver o que todo mundo compartilhou. Então, dentro de o contexto histórico de riscos ambientais, ele vem atrelado ao fato das pessoas não terem o respeito com o meio ambiente e não terem um respeito suficiente ao elaborar os seus projetos com as pessoas que estão envolvidas naquele projeto também. Então, quando a gente para pensar lá em Mariana, por exemplo, lá em Brumadinho, por exemplo, a Vale não teve o respeito, a empresa não teve o respeito com aqueles que necessitavam daquele trabalho, com aqueles que estavam naquele entorno, que necessitavam daquela empresa, daquela grande indústria, para poder desenvolver uma cidade. Então, a partir do momento que os riscos não foram previstos, toda uma cidade ela foi exposta a uma situação que já era para ter sido identificado previamente na avaliação de impacto ambiental. Então, dentro da minha avaliação de impacto ambiental, deixa eu só pegar um caderno aqui. Dentro da minha avaliação de impacto ambiental, nós precisamos prever o seguinte, que acidente pode acontecer. Então, a partir do momento que acidente pode acontecer, eu tenho um acidente e esse acidente vai causar perdas. E essas perdas foram causadas pelo quê? Isso é um ponto de interrogação. Então, se a gente for fazer uma análise, que acidente que pode acontecer aqui? É necessário a gente começar a operar uma empresa antes de iniciarmos o processo, por exemplo? Antes de qualquer coisa? Então, o risco, ele tem que ser previsto. Ah, Thalita, tem acidente que não tem como prever? Tem. Mas eu lembro que toda vez que a gente volta em acidentes que foram causados por falta de segurança mesmo, falta de cuidado na elaboração do projeto, sempre tem uma resposta. É o que a gente chama o ASOP, né? O RASOP, a avaliação dos perigos, né? Toda análise vai gerar um perigo que não foi identificado. Então, poderia ter sido identificado previamente, não foi. Então, a gente precisa primeiro identificar o que é perigo e o que é risco. Então, perigo é qualquer situação ou condição que tem potencial de acarretar consequências indesejáveis. Então, por exemplo, a empresa vai lidar com uma determinada substância química. Essa substância química ela é altamente volátil, essa substância química ela pode causar alteração das condições ambientais daquela área, das condições físicas do trabalhador, das condições físicas daquelas pessoas que estão ali no entorno. Então, que substância é essa? O que a instalação pode causar de perigo para aquelas pessoas que estão envolvidas no processo? Então, esse é um outro fator também que a gente pode avaliar. Então, o que pode acontecer ali dentro desse processo? Essa instalação, ela apresenta um tipo de estrutura que, dependendo da situação, a pessoa ela venha cair, ela venha se machucar, ela venha se cortar. Um exemplo,
qualquer trabalho em altura, a instalação leva ao trabalhador, por exemplo, ou qualquer pessoa que esteja ali naquela estrutura, a uma situação de perigo, a uma situação que ele precisa se precaver a esses perigos de acordo com a norma regulamentadora. Então, tem uma norma regulamentadora para qualquer trabalho em altura. Por quê? Pode cair, pode machucar e pode morrer. Então, isso são fundamentos básicos para qualquer tipo de situação. Então, o perigo, ele é identificável. É uma situação ou condição que tem potencial. Um exemplo, eu não preciso esperar alguém cair de uma escada para prever que uma escada é um tipo de instalação que pode causar um perigo. E isso dentro da avaliação de impacto ambiental, na etapa de análise de risco, nós precisamos prever isso. Thalita, toda atividade precisa fazer análise de risco dentro da avaliação de impacto ambiental? O correto é que seja. Sanches até faz uma crítica aqui muito interessante. Ele fala que como os riscos são menos evidentes, os legisladores, ou seja, os analistas, ou até mesmo as pessoas que estão elaborando o projeto, elas acham que não é necessário ter uma análise de risco. Mas até mesmo a verificação sobre a condição de extintores dentro de uma empresa é um tipo de análise de risco, é um tipo de avaliação de riscos ambientais que podem estar expostos àquele ambiente. Ou um artefato também, então uma substância, instalação qualquer, ou um tipo de artefato. E o risco é a contextualização de uma situação de perigo. Um exemplo, eu passei por uma situação uma vez que tinha o pessoal da empresa que eu trabalho, eles estavam fazendo teste elétrico em alguns materiais. Aquela condição é uma condição de perigo. Teste elétrico, ou seja, está submetendo o material a uma quantidade de voltagem que mata um ser humano. Então, aquela área ali onde eles estavam fazendo era uma área de perigo. Só que eles estavam devidamente equipados, eles não estavam em risco, eles não, porque eles sabiam o que eles estavam fazendo. Chegou ao cair da noite, eu estava naquele local esperando eles acabarem para a gente ir embora para casa, e eles, cansados já, eles esqueceram de sinalizar o local proibindo a entrada, por exemplo. E eu levantei, fui para a região, por um pouquinho eu não me expus àquele perigo. Então, eu corri o risco de morrer com alta voltagem de eletricidade, por conta de uma falta de percepção minha e por conta da falta de percepção deles de identificarem a área devidamente. Então, isso é um exemplo, pessoal, para a vida humana. Agora, o risco é qualquer situação onde deixa de ser só perigo e se torna um risco, ou seja, eu vou contextualizar aquele perigo. Aquele perigo que já existe, ele será contextualizado ou materializado, ou seja, um evento indesejado vai ocorrer. Então, se nós formos contextualizar um risco, nós temos a probabilidade de ocorrência vezes a magnitude da consequência, ou seja, qual a probabilidade de alguém morrer em uma situação de desastre ambiental, ou então em uma situação de, como foi lá em Mariana, de desmoronamento, esqueci a palavra agora, de uma área de mineração, de um aterro. Qual a probabilidade disso? Isso tem que ser previsto lá na minha avaliação de risco. Inclusive, foi um dos pontos que, dentro do laudo para indenização, para acusar a empresa, foi a ausência dessa avaliação. Foi a ausência da avaliação do plano de gestão de risco, do plano de emergência. A partir do momento que eu tenho um plano de gestão de risco daquela empresa, de risco ambiental, automaticamente eu vou ter um plano de emergência também instituído. Ou seja, o que fazer em uma situação de risco? A situação de risco foi identificada. O perigo foi identificado, automaticamente o risco também. Então, qual será a magnitude da consequência desse risco? Vai ser pequeno, médio ou grande? Ou seja, eu vou perder uma árvore ou vou perder mais de 100 vidas? Entenderam a diferença? Uma coisa é quando o impacto ambiental que nós vamos promover, por exemplo, a empresa que eu estou licenciando vai promover, vai impactar uma, duas, três espécies de uma árvore. Ah, Thalita, é menos importante? É.
Em comparação com a vida humana, sim. Agora, quando nós falamos de vida humana, quando nós falamos de vida animal, quando nós falamos de um ser que corre, que anda, que fala, é diferente. Então, essa probabilidade, ou seja, quantos por cento? 20%, 30%, 50%. Se for 50%, 60%, esse empreendimento não pode nem estar lá. Porque se for uma probabilidade tão grande assim, vai acontecer. É mais provável que aconteça do que não aconteça. E qual vai ser a magnitude dessa ocorrência? Se caso ocorrer um desmoronamento de uma área na beira da estrada, por exemplo, de um talude, qual a consequência de alguém morrer? De um carro estar passando na mesma hora e morrer ali. Então, isso tudo pode ser avaliado dentro da avaliação de impacto ambiental. Então, só para identificar, nós temos perigo, nós temos risco e nós temos o risco ambiental, que é o nosso foco aqui. É o potencial de realização de consequências adversas, indesejadas para a saúde ou vida humana, para o ambiente ou para os bens materiais. Então, é todo o risco que uma árvore pode correr, que um animal pode correr, que nós podemos correr, que a nossa saúde pode correr. Então, qualquer risco que venha cometer a nossa vida, a nossa saúde, ou a saúde dos bens bióticos que estão ao nosso entorno, isso é risco ambiental. Então, qualquer coisa, qualquer fator que venha impactar qualquer um desses itens de forma adversa, é um risco ambiental, então ele precisa ser previsto em qualquer tipo de impacto ambiental. Thalita, impacto ambiental não seria a mesma coisa de risco ambiental? Aparentemente sim, porque o impacto ambiental, geralmente ele será o fator determinante para a ocorrência do risco. Mas qual a diferença do impacto ambiental para o risco ambiental? Lembra quando nós falamos sobre as medidas mitigáveis do impacto ambiental? Se eu tenho um impacto ambiental, se eu tenho como mitigar, se eu tenho como sanar esse impacto, ok, não tem problema. Agora, o risco ambiental, não. O risco ambiental, independentemente do plano de mitigação, pode vir a ocorrer um desastre, pode vir a ocorrer uma situação naquele local que esse risco venha a acontecer. Então, é o potencial de realização de consequência adversa. Nós não estamos verificando ele, nós estamos falando que ele pode acontecer. Então, é um princípio de precaução que nós identificamos os riscos. Em outras palavras, eu gosto de explicar risco sempre pensando, e se der merda, o que vai acontecer? E se as minhas medidas de mitigação não forem o suficiente, se o projeto foi mal dimensionado, se as medidas não foram feitas de forma correta, se o material utilizado foi material subestimado, ou seja, não foi material que dá um suporte adequado para aquela área, o que pode acontecer? Então, a gente sempre tem que pensar, gente, se tudo der errado, o que eu vou fazer? Então, o plano de gerenciamento de risco, que a gente chama de PGR, ele é basicamente isso. Você vai colocar dentro da avaliação de impacto ambiental, do seu estudo de impacto ambiental, o que pode acontecer se tudo der errado. O risco nós não podemos prever, mas nós podemos prever, mas não dá para recuperar? Sim. Qual o problema do risco? Semana que vem, nós iremos ver as metodologias. Tem uma metodologia para depois que o risco aconteceu. Que aquele risco, ele deixou de ser somente um risco e essa condição indesejada ocorreu. Mas tem risco que a gente nunca vai conseguir recuperar se ele ocorrer. Por exemplo, o que aconteceu em grandes acidentes tecnológicos, se a gente passar o resto da vida, a gente não vai conseguir recuperar o que foi feito ali. A gente pode aprender com os erros para não cometer o mesmo erro. Eu posso garantir para vocês que Chernobyl nunca mais vai cometer o mesmo erro. Que aquela indústria, que por um erro, por uma falha, num sistema de radiação, ela nunca mais errou. Mas qual foi o preço disso? Qual foi o preço dela não observar os riscos ambientais que poderiam ocorrer ali? Então, qual o objetivo do PGR? Dentro de qualquer estudo de avaliação de impacto? É que não ocorra.
É usar todas as medidas de prevenção e de precaução para aquilo que eu estimei, que eu supus que pode acontecer, ele não vem acontecer. Quando eu falo isso, eu chego a arrepiar, porque é um trem, gente, assim, é a destruição de qualquer engenheiro, é quando ele planeja uma coisa dessa para não acontecer e acontece. É por isso eu falo que o monitoramento dentro de uma empresa, para que os riscos que nós prevemos não venham a ocorrer, é o princípio básico do nosso trabalho, se a gente trabalhar principalmente em uma grande indústria. Porque um erro mínimo que seja, um desvio mínimo que seja, são vidas humanas que se perdem que a gente não vai recuperar nunca mais. Então não tem como a gente chorar mais o leite derramado. Eu falo com os meninos lá, trabalho na área elétrica, eu falo assim, um erro que vocês cometem, uma falta de percepção do risco, já era. Eu não posso fazer mais nada. Eu vou ter que sobreviver com a falta de observância do risco que eu previ. Então, por isso que nessa área de análise de risco, de avaliação de risco, a gente fala muito sobre percepção do risco. Será que todo mundo tem a percepção do risco e do perigo? E nos estudos ambientais, eu falo que há uma carência muito grande dessa percepção do risco, dessa percepção do perigo. Porque talvez não dá para recuperar, Aline. E esse é o problema. Eu vou ter que lidar com a situação toda errada que aconteceu e não permitir que lá no futuro ela volte a acontecer. E aí, por isso, eu volto a falar das falhas sistêmicas que tiveram em relação ao plano de gestão de risco lá da Vale, da Samarco. Aconteceu em 2015 um grande desastre ambiental por falta de gestão de risco. Em 2018, a mesma coisa. Vamos parar para pensar. Aí o engenheiro tem que se precaver, né? Se ele avisou, se ele tem. Se eu falar que é para usar um tipo de aparelho, um tipo de método, o meu plano é a minha precaução. Tudo aquilo que eu coloquei no plano e que ele foi aprovado pela gerência, pela alta administração, é responsabilidade da alta administração. Agora, se eu não previ isso dentro do meu plano, aí eu estou encrencada. Nós precisamos prever os riscos que podem acontecer dentro do nosso plano de gestão de risco e entregar na mão da alta administração, da gerência. Se eles não quiserem implementar, gente, aí vai caber a gente se a gente vai conseguir suportar, trabalhar nesse local sem implementação das medidas que nós sabemos que são essenciais para que não haja a ocorrência desses riscos, ou simplesmente esperar o risco acontecer. Eu não vou mentir para vocês não, gente. Nenhuma empresa cumpre 100% um plano de gestão de risco ambiental, não. Nenhuma. 100% não. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com medidas paliativas, a gente trabalha correndo atrás, o básico é feito. Mas, se vocês me perguntarem, 100% eles fazem? Dificilmente. Uma ou duas que a gente conhece que talvez que realmente faça 100% aquilo que foi implementado, que foi proposto no plano de gestão de risco. Mas a maioria das empresas, isso não vai acontecer não. E é nesse momento que acontece. É nesse momento, quando a gente acha que não vai acontecer, que acontece. Mas se o engenheiro se precaveu, se ele avisou, se ele tem ali, por exemplo, comprovação que ele informou a alta administração, se ele falou do risco, se ele fez avaliação desse risco, não tem problema nenhum para ele. O problema é quando ele simplesmente ignora os riscos. Aí sim. Se você é engenheiro responsável por uma indústria, por exemplo, e você ignora os riscos que uma caldeira, por exemplo, de uma indústria pode ter, aí é um problema. Empresário, enquanto você não convencer ele que aquilo é importante, ele vai levando na maré, né? Então, o risco ambiental é isso, é a potencialização, o potencial de realização das consequências adversas, que é o que a gente não quer que aconteça, mas que pode acontecer, que geralmente não depende da gente, mesmo a gente implementando todas as ações. Um funcionário, por exemplo, ele pode não se atentar e cometer um erro,
e isso vai afetar toda a empresa. Então, vai depender muito da área também. Tem área que é crucial, gente. Um erro já era. E tem área que um erro a gente consegue recuperar. Então, o risco ambiental, a gente tem que fazer as perguntas, como eu disse. O que aconteceria se? Ou então, ixi, e se der tudo errado? E se essa viga cair? E se alguém tropeçar? E se a caldeira estourar? E se a chaminé ela acumular uma grande quantidade de poeira, de fumaça e voltar para dentro da indústria, ou então acumular uma grande quantidade de fumaça que nós não temos um filtro necessário para isso e vai impactar a área externa, a população externa. E se alguém morrer disso? E se uma barragem romper? E se todo o resíduo dessa barragem atingir todas essas casas e essas casas venham abaixo, qualquer pessoa que está ali vai morrer também? É pesado a gente pensar nisso? O que vocês acham? Vocês acham pesado? Como é que é, Thalita? É pesado você estar elaborando um projeto, uma barragem, por exemplo, ali, e você imaginar que tudo vai dar errado e aquelas pessoas que estão ali embaixo vão morrer? Se é errado eu imaginar? Você acha pesado? Vocês acham assim, não Ah, vamos imaginar isso? Vai trazer azar? eu acho que é pesado, mas tem que imaginar. Acho que é Exatamente. bem pesado, assim, que você começa a ver coisa na cabeça, né? Uhum. Mas eu acho que tem que imaginar, né? Que é uma possibilidade, né? Geralmente, quem trabalha com meio ambiente e segurança dentro da empresa é chamado do chato, porque ele consegue enxergar o problema onde ninguém está vendo. Ele consegue enxergar o risco onde ninguém está vendo. Nossa, se essa água não for tratada, as pessoas vão morrer com dor de barriga. Se o hidrômetro não for medido, a gente não vai saber quanta água está gastando, então, ao mesmo tempo, nós não teremos água disponível para o consumo. Então, gente, apesar da gente não esperar pelo pior, nós precisamos prever pelo pior. Nós precisamos, dentro de um processo, imaginar num plano perfeito. Tudo está perfeito, eu elaborei as medidas mitigatórias, tudo está perfeito, mas e se acontecer isso? O que pode acontecer? Quais são os riscos? Quais são as falhas que podem acontecer ali que serão necessárias uma medida emergencial? Porque se a gente não colocar uma medida emergencial para uma situação de risco, as pessoas vão morrer. Então, a gente precisa entender que, por mais difícil que seja, eu entendo vocês, Natália, Aline, assim, é difícil a gente pensar nisso. Muito difícil, porque a gente. É um filho que você fez ali. Você vai criar um estudo de impacto ambiental, vai elaborar, e você vai imaginar que tudo vai dar certo, que tudo que você criou ali como medida vai dar certo. Mas nós temos que pensar que nós estamos trabalhando com humanos. Então, a maior parte, e com serviço tecnológico também. Então, a área tecnológica, ela falha muito. O ser humano, ele falha na execução do seu trabalho. Então, se a gente não se precaver em relação aos riscos, se a gente não fizer essas perguntas, e se, o que aconteceria se, são perguntas que a gente tem que fazer todos os dias lá no nosso ambiente de trabalho, durante a execução, durante a operação. Essa aqui é uma área, pessoal, que é principalmente aplicada para indústria, para empresas de grande porte, para galpões, para áreas que tem pessoas ali trabalhando constantemente, todos os dias. Então, é uma área que a gente precisa imaginar, sim, que o pior pode acontecer. Porque nós estamos lidando com o público interno e lidando com o público externo, que vão depender da nossa avaliação de impacto e que vão depender da nossa avaliação de risco para, se acontecer alguma coisa, eles sabem o que vão fazer. Um exemplo, gente, por que que empresas grandes, por exemplo, têm brigada de incêndio? Alguém saberia me explicar a necessidade? Brigada contra incêndio? Simulação contra incêndio? Hoje,
Alguém lá vai colocar um bichinho lá, simulando um incêndio para todo mundo fugir. Oi? Repete a pergunta, por favor. E para esse caso não aconteceu o incêndio, né? É. Porque, e se acontecer? Eles têm que estar preparados. Então, a gente não consegue prever o que pode dar errado. 100% não. Então, a gente tem que preparar as pessoas se der errado. Então, eles têm que estar previamente, exatamente, Elisane, previamente preparados para, se acontecer alguma coisa, eles têm uma atitude a ser tomada. Então, essas perguntas em si são muitas vezes feitas ao se analisar a viabilidade ambiental de um projeto. Então, inicialmente, no projeto, nós temos que fazer essas perguntas em si, porque a gente precisa avaliar que as nossas medidas mitigadoras, elas serão suficientes para conter o risco. E se não forem, nós precisamos implementar mais medidas para evitar que esse risco venha a acontecer. Então, as consequências do mau funcionamento do empreendimento podem ser mais significativas do que os impactos decorrentes de seu funcionamento normal. Então, quando nós temos lá em operação um empreendimento que tá tudo certo, que ele vai funcionar direitinho, as máquinas vão funcionar de uma forma. Então, a nossa avaliação de impacto foi baseada nisso. Só que nós precisamos, dentro da avaliação de impacto ambiental, incluir o plano de gestão de risco. Mas espera aí, se essa máquina parar, se essa máquina não funcionar, se esse tipo de equipamento que está sendo utilizado no processo de operação, ele vir a pegar fogo, o que é que a gente tem que fazer? O que tem que acontecer com essa empresa? O que tem que acontecer com a fauna e a flora que está ali no entorno? O que tem que acontecer com as vidas humanas que estão ali? Então, isso são situações que tipificam um risco ambiental. Ou seja, são situações que vão além dos impactos ambientais e que vão além da decorrência de funcionamento normal da empresa. Porque a empresa, um empreendimento, ele pode vir a falhar. E isso, gente, muitas vezes não é nem 50% das vezes, o mau funcionamento de um empreendimento é causado por falha do empreendedor, por falha humana. E os outros 50% é uma ocorrência, é uma falta de percepção de risco, é um deslize, é minimizar o risco, é achar que esse risco não vai acontecer, é não levar a sério o risco. Eu vou dar um exemplo para vocês de acidente de segurança do trabalho. A maior parte dos acidentes de segurança do trabalho que eu lidei desde quando eu comecei a trabalhar nessa área são coisas bobas. Nenhuma é complexa, nenhuma. É um pé que fica preso, não sei o que, é uma mão que machuca. Graças a Deus, né, que não é nada complexo, mas isso significa o quê? Que as pessoas elas conseguem entender o grosso. Mas aquelas medidas simples, usa luva, usa o óculos. Isso eu tô falando do ser humano. Imagina ele lá operando um determinado equipamento. Se para ele próprio se proteger, ele não observa a necessidade do uso de equipamento de proteção individual, imagina a proteção coletiva, que são os EPCs. Então, é uma situação que a gente precisa prever até mesmo a falta de noção do funcionário que vai lidar com aqueles riscos. Então, se eles não tiverem essa percepção, os riscos podem acontecer. Eles podem vir a serem frequentes naquela empresa. Tem coisa que pode ser simples, pode prejudicar basicamente só ele, mas tem coisa que pode prejudicar o coletivo. E aí que vem um complicador. É o que eu sempre converso quando eu estou lidando com essa situação. Se você quiser prejudicar a sua vida, fala. Você pode prejudicar a sua vida tranquilamente sozinho. Agora, prejudicar o coletivo, aí é outra situação. Então, quando a gente pensa no risco ambiental, nós, enquanto engenheiros ambientais, ao avaliar um projeto, ao fazer um projeto, ao ver a viabilidade desse projeto, nós estamos pensando em realmente se funcionar de forma inadequada em algum momento, se algum funcionário não obedecer às regras, se alguém não seguir as normas que nós impomos, o que pode acontecer? Então, é assim que a gente define um risco ambiental. Então, os riscos ambientais, eles podem ser tecnológicos ou naturais.
Como eu disse, nem tudo depende da gente, nem tudo é erro humano. Quando nós temos, por exemplo, uma grande chuva, essa chuva ela causa um grande desastre naquela região, naquele empreendimento, naquele entorno. Foi uma falha técnica, teoricamente, da empresa, por exemplo? Não, foi um risco natural, aconteceu. Oi. Eu tive que fazer um curso pro estágio e eu fiz de gerenciamento de riscos. Um dos, né? Tem mais um monte para fazer, misericórdia. E eu vi o professor explicando que teve um acidente na Indonésia, se eu não estou enganada, que foi por causa de um tsunami, que mesmo que foi uma causa natural, eles poderiam ter tomado alguma medida, porque ali era propício, era incidente a muitos tsunamis, e eles não tinham. É a mesma coisa quando a gente, por exemplo, a gente sabe que a região é propícia a enchente. Como que a gente não tem nenhum mecanismo para lidar com essa enchente? Então, o risco natural, ele existe. Exatamente isso que você falou. O risco natural, ele existe, ele vai acontecer. Só que se eu sei que ele é frequente, por exemplo, nós temos aí uma chuva de recorrência a cada 10 anos de tantos milímetros, por exemplo. A cada 10 anos nós temos uma chuva recorrente de 200 milímetros. Então, eu já sei que isso vai acontecer. Em algum momento da história, isso vai se repetir. Então, eu preciso preparar toda a estrutura da empresa pensando que esse risco natural ele pode acontecer. É claro que terão situações que a gente não vai ter como prever, teremos. Por exemplo, a gente pode passar por uma situação que nunca na história ocorreu, então a gente não se preparou para isso. Mas se teve uma avaliação histórica sobre isso, então a gente tem como se preparar para os riscos naturais. Isso vai depender da situação. Riscos naturais que têm um contexto histórico, nós iremos nos preparar para isso dentro dos quesitos ambientais. Aí uma barragem. Eu vou construir uma barragem, então qual é o principal fator a ser observado? Hidrológico e geológico, são os principais. Então, aqui a região é o norte do Espírito Santo, é quase um deserto, não chove. Isso não é um pensamento correto. Pensando em risco natural, não. Porque nós sabemos que lá em 2013 teve uma grande enchente, teve uma grande cheia aqui na nossa região que várias barragens se romperam. Então, pensando nisso, eu preciso construir as minhas barragens preparando para o evento histórico que causou maior prejuízo para a minha atividade, que foi o quê? Fatores hidrológicos. Então, a gente precisa se preparar para isso. Então, por mais que sejam riscos naturais, nós podemos nos preparar se tem um fator histórico. Mas vamos supor, aqui no Brasil não tem nenhuma situação de terremoto, nunca teve. Em grande escala, talvez, eu acho que lá no sul já teve um pequeno tremor, mas coisa mínima, mínima mesmo. Então, nunca na vida a gente imagina que aqui no norte do estado do Espírito Santo vai ter um terremoto. Porque não é histórico, gente. Nunca na história da humanidade aqui nessa área teve um terremoto. Pelo menos que a gente saiba, não. Então, dificilmente a gente vai considerar dentro dos nossos projetos medidas contra um terremoto. Se vir acontecer, pode falar. Não, para continuar, que eu acho que você ia responder. Então, se vir acontecer, infelizmente vai ser uma situação que eu não consegui prever no meu projeto. Então, como que eu vou lidar com isso? Eu vou lidar com a recuperação dessa área após essa situação. Então, o meu novo projeto, o meu novo plano de gestão ambiental, de risco ambiental, ele já vai prever um terremoto. Porque esse terremoto que nunca houve na história, ele aconteceu. Entenderam? Então, toda avaliação de risco, ele vai depender de um contexto histórico para a gente analisar quando se tratar de riscos naturais. Riscos tecnológicos, não. Riscos tecnológicos nós iremos prevê-lo a todo tempo, a toda situação. Aqui não, aqui a gente vai depender de muitos fatores. Por exemplo, riscos biológicos. Riscos naturais e biológicos, Covid-19. Há 100 anos nós tivemos uma peste muito parecida com essa. Um tipo de situação muito parecida com essa. Trouxe riscos à indústria, trouxe risco a empresas, risco à vida humana, assim como hoje.
Só que muitas vezes a gente não vai prever que isso vai voltar a acontecer de uma forma diferente. Só que é necessário a gente pensar em se acontecer. E os riscos tecnológicos, pessoal, que é o nosso foco maior, eles podem ser agudos ou imediatos, né, que nós podemos falar, ou eles podem ser crônicos, que eles vão acontecer de médio ou longo prazo. Os riscos tecnológicos são aqueles cuja origem está diretamente ligada à ação humana, que é o que nós estamos lidando especificadamente dentro de avaliação de impacto ambiental, são os nossos maiores desafios. E dentro dos riscos naturais, eu falo que os hidrológicos, atmosféricos e geológicos são o nosso segundo maior desafio também. Então, os acidentes tecnológicos, como uma explosão, um vazamento, isso tudo pode acontecer devido à relação humana com aquele meio. Riscos à saúde, seja ela humana ou dos ecossistemas. Então, qualquer tipo de ação tecnológica que venha causar qualquer um desses riscos, qualquer uma dessas atividades que venha impactar a saúde humana ou o ecossistema, ele é considerado um risco tecnológico. Aqui nós temos um exemplo de um vazamento de petróleo no mar. Esse é típico. Ele acontece sempre, é tanto que já tem medidas dentro de um licenciamento de estação tô com o nome do tratamento de esgoto, de petróleo, tem previsto análise de risco, avaliação de riscos ambientais para o derramamento. Então, ele já tem tipo de equipamento específico para isso, porque já é previsto que pode acontecer. Já tem o tipo de estudo que eles irão fazer após o acontecimento, como conter o óleo, como conter o vazamento, como conter para não contaminar uma área maior do que onde ela caiu. Então, isso tudo dentro do projeto já é obrigatório porque foi acontecendo ao longo do tempo. Então, a partir do momento que eu lido com a situação tecnológica, que eu tenho um fator que vai prejudicar o meio ambiente e a vida humana, através de uma ação humana, nós temos aí um risco tecnológico. Então, eles podem ser causados por diferentes ações antrópicas, por exemplo, liberação de substância química, radiações, organismos geneticamente modificados. Então, qualquer ação antrópica que venha alterar ecossistema ou vida humana é um risco tecnológico. As atividades de risco são chamadas de perigosas e incluem dentro daquelas que podem causar dano ambiental, muitas atividades industriais, o transporte e armazenamento de produto químico, lançamento de poluentes, manipulação genética. Então, por exemplo, qualquer atividade industrial, ela precisa de um plano de gestão de risco ambiental incluso dentro do projeto. Esse é um fator básico. Qualquer indústria precisa para que seja previsto qualquer tipo de risco, até porque as pessoas estão dentro de uma condição, dentro de uma área, que se isso não for previsto, nós teremos percas de vida. Qualquer lançamento de poluentes, seja ele na atmosfera, seja ele no solo, na água, é um tipo de risco ambiental. Por quê? Nós temos vidas humanas, nós temos vida animal dentro desse entorno, que ele poderá ser contaminado, ele poderá ser prejudicado por esses poluentes. Qualquer transporte, por exemplo, um caminhão que transporta ou armazena produto químico, ele também tem que ter um plano de gestão de risco, porque é um setor, se houver uma explosão, um derramamento no meio da estrada, pode causar perca de várias vidas. Então, essas situações, elas podem acarretar danos materiais. Perdeu toda uma carga, por exemplo. Danos aos ecossistemas e à saúde do homem, né? Do homem enquanto totalidade. Então, quando nós temos somente perdas materiais, o prejuízo é grande, o prejuízo financeiro é grande. Agora, quando nós temos perdas no ecossistema e na saúde do homem, na saúde de uma forma geral, aí nós temos uma tipificação maior desses riscos. Ou seja, qualquer risco que venha trazer esses prejuízos, eles são necessários ser previstos previamente, lá na minha avaliação. Oi. Então, no caso, assim,
esse plano, né? Ele, vamos supor que a gente faça para um transporte e vai transportar produtos químicos, né? Uhum. Então, da parte do engenheiro, isso seria basicamente um projeto. É um projeto. Né? Geralmente, pode falar. Por exemplo, assim, vamos supor que o engenheiro ambiental ele vai direcionar, então, nesse projeto o que tem que ser cumprido pela empresa, né? Por exemplo, um transporte de produtos químicos, né? Se houver explosão, não sei de onde, tá lá delimitado que tem que ter água, né? Para poder apagar o fogo, mais ou menos assim. Uhum, isso mesmo. Então, por exemplo, só para vocês terem ideia, para transporte de produto químico perigoso, o motorista ele precisa ter um curso que se chama MOP, né? Movimentação de produto perigoso. Então, nós que atestamos lá dentro da licença ambiental se ele realmente tem esse curso ou não. A gente precisa citar lá a carteira do motorista e citar o curso que ele tem. Isso é uma ação do plano de gestão de risco. Geralmente, atividades que apresentam riscos como esses, e esse plano de gestão de risco ele já é incluso dentro do estudo de impacto ambiental, dentro do plano de controle ambiental. Por exemplo, posto de gasolina. Posto de gasolina precisa de plano de gestão de risco, é obrigatório. Aí, geralmente, o que é feito? É passado para a parte de segurança fazer a avaliação de riscos aos trabalhadores e nós fazemos a parte de riscos ambientais a todo aquele entorno. Então, que entorno é esse? No raio de 100 metros, nós temos população e nós temos ecossistemas. Então, nós temos que avaliar os riscos que essa população e que esse ecossistema está exposto. E se houver uma explosão, por exemplo, de um tanque de combustível, o que vai acontecer com aquela população que está no entorno? Então, todo esse controle ambiental e esse controle de risco, ele tem que estar dentro do nosso projeto para que a gente consiga fazer uma boa avaliação e que, se venha acontecer, a gente consiga prever como não ser tão ruim como é. Então, assim, se acontecer, como conter? Então, isso é algo que a gente precisa prioritariamente prever. Aí, em relação ao transporte de produto perigoso, se ocorrer uma explosão, qual a primeira coisa, quais são os primeiros indícios para o caminhoneiro, por exemplo? O que é que ele precisa fazer? Qual a expertise dele? Para ele transportar, quais são os cuidados que ele tem que ter? Um exemplo, todo caminhão que transporta produto químico perigoso, ele tem aquela placa de sinalização. Já viram? Aquela caveirinha, aqueles foguinhos. Então, isso também entra dentro da especificidade de riscos ambientais. Então, quando ele tem essa sinalização, quando a gente providencia essa sinalização correta para o caminhão, é uma forma de quem está atrás dele, por exemplo, ver, olha, é um produto perigoso, então não vou encostar. Vou dar um jeito de ultrapassar, não vou ficar colado no caminhão, evitar acidente. Então, isso tudo, gente, entra dentro de risco ambiental. São pequenos exemplos, nós iremos ver a estrutura mesmo de um PGR, mas são necessários a gente prever, porque a gente não sabe se pode ou que não pode acontecer. Eu falo que a gente não tem uma bola de cristal que a gente vê o futuro. É claro que a gente elabora um projeto pensando que para nada dar errado? Sim, é isso, mas se tudo der errado, se tudo ocorrer diferente do que a gente planejou, dentro daquele projeto tem que ter lá tipo a caixa preta do avião, como fazer nessa situação? Como sobreviver nessa situação? Tem que ter. Senão, é um projeto ineficiente. É um projeto que só vai trabalhar com as condições perfeitas. E a gente sabe que condições perfeitas não existem. As imperfeitas, elas são mais reais do que as perfeitas. E os tipos de risco, eles podem ser agudos ou crônicos. Agudo ou crônico são duas famílias de análise de risco. Uma voltada para análise de situações agudas, como acidentes industriais ampliados, e outra para situações crônicas, como a exposição da população a agentes físicos, como ruído, químicos, como substâncias presentes em água subterrânea. Então, a partir do momento que a gente faz um monitoramento constante da água subterrânea,
do entorno daquela área ali, que é utilizada para abastecimento doméstico pela população, se eu desconfio que dentro do meu projeto eu posso vir a contaminar uma água subterrânea, como análise de risco, eu tenho que prever o monitoramento constante dessa água subterrânea. Com o monitoramento, eu preciso prever a avaliação de ruído da população, dos trabalhadores que estão inseridos dentro daquela empresa, com a população que está naquele entorno imediato. Então, como eu vou avaliar o ruído? Como eu vou avaliar se essas pessoas elas podem ter perda auditiva ao longo do tempo? Então, isso é uma situação crônica porque ao longo do tempo pode vir a acontecer. Essa região aqui é muito comum, quem teve pais, avós, familiares que trabalhou diretamente na extração de minério, na mineração, sabe da doença que é causada, a silicose. A silicose ela não vai ser causada a curto prazo, ela vai ser causada a longo prazo. Então, é uma situação crônica de exposição a um agente biológico. Então, esse agente biológico ele vai ser causado ao longo do tempo, até chegar a uma situação que a pessoa não consegue e perde a função do seu pulmão, uma parte do seu pulmão. Então, isso é muito normal. Várias pessoas que trabalharam diretamente com isso hoje adquiriram essa doença e estão lidando com essa doença, mas foi causado por um processo industrial, por um empreendimento que talvez tinha até licença. Olha o quanto a gente não se atenta aos riscos ambientais. Tinha licença ambiental, tinha PPRA, tinha um PCA, tinha um estudo de impacto ambiental, tinha tudo, toda a documentação. O que não tinha era medida de segurança para prevenir que uma pessoa adoecesse a tal nível que viesse a morrer. Então, isso, gente, a gente prevê risco. É a gente imaginar o que pode acontecer com aquela atividade, mesmo ela estando toda correta, mesmo ela estando toda certa no quesito legislação. A gente não está falando aqui só de legislação. Nós estamos falando aqui de uma situação adversa que pode vir a acontecer. Naturais, os atmosféricos, como a tromba d'água, granizo, seca. Por exemplo, aqui na nossa região, seria ridículo a gente falar que não tem como uma empresa se preparar, um empreendimento não se preparar para a seca. Tem como a gente se preparar para a situação de seca, porque ela acontece constantemente. Uma situação de seca ela é comum na nossa região. Uma situação que vai alterar totalmente o modo de viver da população, das empresas, é comum. Então, a gente tem como prever dentro dos nossos estudos o que fazer em uma situação como seca. Por exemplo, reduzir a vazão de utilização de água em um período de seca, reduzir a carga horária de trabalho em um período de seca. Isso tudo pode ser proposto dentro do meu PGR. Inundações geológicos, como, por exemplo, atividade vulcânica, escorregamento, processos erosivos, assoreamento. Processos erosivos, assoreamento, a gente consegue prever todos os dias em qualquer empreendimento. É um tipo de risco que pode acontecer. Um exemplo, a população, não sei se vocês lembram lá do morro do Bumba, lá no Rio, que o loteamento ele cresceu em cima de um lixão. O risco, gente, de escorregamento era alto ou era baixo? Vamos pensar. Eu acho que é alto. É alto. Por quê? Eu não Altíssimo, tenho solo e não sólido, tinha estabilidade. eu não tinha suporte, eu não tinha aporte nenhum do solo. Então, é uma ação natural. Por que natural? Choveu. Vamos pensar. É um tipo de ação que é natural e é antrópico ao mesmo tempo. Porque a chuva que sobrecarregou o solo, então a permeabilidade do solo aumentou, a taxa de infiltração de água no solo aumentou. Então, atrelado a isso, nós tivemos o quê? Vários dias de chuva, se a gente lembrar lá do acidente, atrelado a isso, decomposição de matéria orgânica, decomposição do material que estava ali solto, então houve escorregamento. Ah, foi um fator natural? Foi, mas por que foi um fator natural e antrópico também, tecnológico? Porque as pessoas construíram no lugar errado. Não era para construir ali. Deveria ter um tipo de proibição para construir ali. Se a gente voltar à reportagem da época, tinha até liberação da prefeitura para construir. Então, o erro foi de quem? Foi um risco ambiental
seríssimo que não foi previsto por falta de interesse público. Então, isso é o que a gente mais vê, o que mais acontece. Exatamente, a passarela da orla lá, nossa, foi... E a imagem dela se rompendo é uma condição, assim, ridícula. Biológicos como bactérias... Ai, vamos pular biológicos? Eu tô meio traumatizada. Mas sem brincadeira, nós estamos vivendo um risco biológico, gente. E eu falo que é um risco biológico que talvez quase ninguém preveu. Vamos pensar os impactos econômicos que ela tem trago, os impactos sociais, a desigualdade social que ela tem incentivado que aumente. Então, é algo que ninguém tinha previsto. Como que a gente vai prever? Quem imaginou, gente? Eu lembro até hoje, o dia que a gente estava conversando, acho que a Dislane, não lembro quem falou, eu vi uma pessoa de máscara na rua que tinha viajado, achei tão estranho. Vocês lembram que alguém em sala comentou sobre isso? E agora, deixa a gente sair na rua sem máscara. É um tipo de risco biológico que nós estamos expostos, que a gente pode acontecer. E se acontecer, infelizmente, a gente vai ter que aprender a lidar. É o que a gente está fazendo, a gente está tendo que se adequar. Então, qualquer tipo de fator biológico que é relativo à atuação de agentes vivos, como organismos patógenos, eles vão causar desastres naturais. Então, é um tipo de risco natural que talvez a gente não consiga prever, mas que dentro de uma empresa, é necessário que a gente tenha medidas de segurança, por exemplo, em relação à higienização, em relação a processos para evitar que esses agentes venham contaminar alimentos. Eu estagiei numa empresa de alimentos que, se a gente quisesse passar esmalte, era sábado e domingo, segunda-feira tinha que chegar lá com a mão limpinha e cortada no talo. Isso é um tipo de medida de riscos que são utilizados dentro de empresas que lidam com alimentos. Antes da pessoa entrar, ela tem que tirar a roupa que ela vem de casa, colocar uma roupa diferente, e antes de sair, ela tem que ir para o vestiário e trocar de roupa. Então, isso que algumas empresas que lidam com situações como essas aqui, com esses tipos de riscos, são obrigatórios a fazer. Então, qualquer empresa de alimentos é obrigatória a higienização antes e a higienização depois. Adorno é proibido, porque posso acumular algum tipo de bactéria ou fungo na orelha. Então, isso tudo são medidas de extrema precaução para um fator que pode ser um agente biológico que venha acontecer. Siderais, graças a Deus, não é muito a nossa realidade. Por exemplo, caiu um meteoro, mas é um risco. Ele pode acontecer. Fontes de risco. Nós temos fontes de riscos por agentes químicos, como ocorrência natural, sintético, produção industrial. E nós temos outros agentes como físicos, biológicos e socioeconômicos. Quais são as consequências ao homem? Toxicidade, efeito carcinogênico, não carcinogênico, impacto ao meio ambiente, chuva ácida, efeito estufa e valores estéticos. Então, quando a gente vai avaliar um risco ambiental, nós temos que pensar nesses dois entes da balança. Eu tenho o homem, eu tenho o ser humano ali que eu preciso prever, e aí a importância disso aqui, que eu falei para vocês. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um plano de prevenção de risco ambiental, que é o PPRA, que toda empresa, a maior parte das empresas, elas são obrigadas a ter, é feito toda uma série de avaliação nos funcionários para verificar qual era a condição natural deles antes de iniciar o trabalho. Então, por exemplo, se for verificado que aquele trabalhador ele será exposto a um risco de ruído, por exemplo, um risco físico como ruído, é obrigatório, antes dele entrar na empresa, ele fazer um exame para verificar a capacidade dele de ouvir. Ponto. Quando ele sai da empresa, ele tem que repetir esse exame. Esse exame,
é a comprovação dele que ele continua com a mesma capacidade de ouvir de quando ele entrou. Porque se foi alterado, e aí vai explicar, por exemplo, um percentual de periculosidade e insalubridade quando ele está exposto a um tipo de risco desse. A pessoa recebeu insalubridade a vida inteira. Eu brinco que é a minha condição para morrer, né? Eu estou recebendo para aposentar mais cedo para morrer, exatamente, admissional e demissional. E essa questão de insalubridade, periculosidade, eu brinco com os encarregados da empresa, eles querem porque querem receber insalubridade, só que eles não sobem imposto, então eles não têm necessidade, né? Digamos, pela legislação, eles não são obrigados a empresa não é obrigada a oferecer. Aí eu brinco, sobe no poste, então corre o risco de cair e morrer. Porque é isso que a insalubridade, a periculosidade, ela está incluída. Ela indica o quê? Que, independentemente do controle ambiental que for colocado ali, independentemente dos EPIs e dos EPCs, você estará exposto. Mas é assim mesmo. Então, pessoal, esses impactos nós iremos prever e nós teremos que avaliar esses riscos dentro de um projeto. Então, dentro de uma gestão de risco, primeiro, identificação dos perigos. Primeira coisa que a gente tem que fazer, quais são os perigos que existem ali? Após isso, qual a avaliação dos riscos? Essa avaliação de riscos, quais são as medidas de redução? Atende os critérios de tolerabilidade? Deixa eu tirar aqui. Selecionar as medidas de controle, sim. Agora, se não atender os limites de tolerabilidade, ou seja, que a pessoa pode receber insalubridade, periculosidade, continuar trabalhando, ou então que eu vou conseguir implantar um tipo de controle ambiental que o ser humano e o meio ambiente não estará mais exposto a esse risco, então, beleza. Continua. Agora, se não, tenho que voltar aqui e avaliar novamente esse risco e ver e encontrar uma medida para redução. Então, é assim que a gente trabalha. A gente avalia de que forma esses riscos são identificáveis e de que forma, ao longo do tempo, nós podemos minimizar esse risco. Só para exemplificar na área de segurança, que é mais fácil a gente identificar risco pensando na parte do humano, se a pessoa ela recebe insalubridade porque ela está exposta a um risco químico, por exemplo, dentro de uma empresa. Se a empresa encontrar uma forma de tirar aquele risco que existia ali, ela conseguiu comprovar por meios técnicos e tecnológicos que aquele risco não existe mais ao trabalhador, ele para de receber. E aí é um momento que o trabalhador vai achar ruim porque ele quer continuar recebendo aquele valor a mais no salário dele. Mas esse valor a mais, na verdade, é a sua aposentadoria mais cedo, literalmente. Então, é complicado porque as pessoas não entendem o risco ambiental que ele está exposto. Eles não entendem por que eles vão receber aqueles 40% a mais, aqueles 20% a mais. Por quê? Isso é bom ou ruim? Eu, particularmente, prefiro não receber. Porque se eu recebo, quer dizer que a minha possibilidade de morrer mais cedo é altíssima. A empresa está falando de forma legal que ela não tem condição de deixar você livre daquele risco. Olha, eu vou te expor o risco, se você quiser trabalhar bem, eu vou te pagar aí os 40% que a legislação fala que eu posso te pagar. Acabou. Então, é complicado, gente. É uma área muito complicada, porque às vezes a gente não prevê o risco que existe e continua e por aí vai. Então, a avaliação de risco, ela existe, ela é necessária, tem que ser prevista uma medida de redução e tem que atender os critérios de tolerabilidade. Então, o que pode ser tolerável? Semana que vem eu vou falar um pouquinho da legislação, o que é tolerável, o que não é, o que vocês precisam colocar no plano de gestão de risco para avaliar esses riscos. Aqui alguns acidentes tecnológicos, vou até voltar lá no... Nós tivemos o acidente de Cubatão no Brasil,
Ele aconteceu em 25/2/1984. Qual foi o evento? Houve um grande vazamento de aproximadamente 700 mil litros de um duto, seguido de incêndio. Foram 93 mortos e 4 mil feridos. Então, isso aqui foi um acidente, isso aqui nós falamos só da parte humana. Imagina o ecossistema, imagina o meio ambiente que foi prejudicado com isso. Mas 93 mortos e 4 mil feridos por conta de um vazamento. E se a gente for ver a história desse vazamento, foi um erro humano. Foi falta de percepção de risco, foi falta de avaliar os riscos com clareza. Cubatão é uma grande indústria, era uma grande indústria na região que tinha o transporte e o armazenamento de uma grande quantidade de gasolina. Então, houve esse vazamento por falta de uma percepção maior desse risco. Verdade. Vou até ler lá que você colocou mais assuntos sobre ele. Você quer falar um pouquinho, Elaine, sobre ele? Olha aqui, pessoal. É a Vale da Morte, em 1980, Cubatão, São Paulo. O ar de Cubatão, no início dos anos 80, era denso, possuía cheiro e cor. Segundo dados da CETESB, 30 mil toneladas de poluentes eram lançados por mês no ar da cidade. Peixes e pássaros sumiram da poluição, pois não havia condições para sobreviverem e nem para se reproduzirem. Mas o Estado só começou a intervir quando os danos à saúde da população começaram a demonstrar números alarmantes. As indústrias localizadas na cidade de Cubatão despejaram no ar toneladas de gases tóxicos, gerando uma névoa venenosa que afetava o sistema respiratório e gerava bebês com deformidades físicas. Sem cérebro, o polo contaminou também a água e o solo da região, trazendo chuvas ácidas e deslizamento da Serra do Mar. Eu tenho um documentário em algum lugar que mostra como as crianças ficaram lá em Cubatão. Várias reportagens antigas da situação das crianças. É alarmante, gente, assim, a gente pensar nisso. É claro que de 84? Deixa eu lembrar aqui. De 1980, né, o acidente, que foi, além disso tudo, que foi o vazamento também lá em Cubatão, isso foi lá na década de 80. Então, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela estava surgindo ainda, né? Ela estava em eminência. Só que, mesmo assim, foram muitas vidas que se perderam, muitas pessoas que conseguiram perder a vida pela ausência de controles ambientais. Então, a gente estava naquela fase do Brasil que era crescer a todo custo, onde as indústrias se instalavam de qualquer forma. Hoje, com a avaliação de impacto ambiental, isso tem mudado, mas a avaliação de impacto ambiental ela surgiu somente em 86, com o CONAMA 01. Então, nós temos uma problemática histórica muito grande em relação a isso. E aí, quando a gente para pensar nesses acidentes tecnológicos, nós conseguimos entender o porquê até hoje nós temos reflexos de indústrias que acham que elas são a salvação da pátria e que elas não precisam medir os seus impactos e a população precisa delas a qualquer custo, até mesmo a custo da própria vida. Então, ainda isso é um pensamento empresarial que ficou lá atrás. Infelizmente, para os empresários hoje, eles ganharem espaço, eles têm que alterar o seu modo de viver e o seu modo de trabalhar. Então, Cubatão foi um exemplo claro que aconteceu aqui no Brasil. Nós tivemos também Chernobyl. Chernobyl, acho que tem até uma série, não sei se vocês já assistiram, de Chernobyl. Ela é bem alarmante, assim, bem forte, porque a gente consegue ver a quantidade de falhas, a quantidade de erros em sequência. Alguém também aqui falou sobre Chernobyl, deixa eu ler mais aqui. Deixa eu ver. Acidente. Acho que ninguém falou de Chernobyl, deixa eu ver. Não. Então, Chernobyl, gente, até indico para vocês
pesquisarem os documentários, tem muito documentário sobre Chernobyl. Qual foi o maior problema de lá? Foi a consequência que trouxe na Ucrânia ao longo dos anos. Então, ele ficou conhecido como um desastre radioativo muito grande. Além dos mortos, as pessoas que foram afetadas. Até hoje tem gente que tem sequelas de Chernobyl, sequelas físicas mesmo do efeito, do efeito radioativo. Por exemplo, crianças que nasceram com deformidades, pessoas que tiveram alteração no sistema imunológico, no sistema estrutural. Então, o objetivo da avaliação de risco ambiental é que isso não venha acontecer. Isso aconteceu em 86, meu Deus do céu, foi ali. Foi quando o nosso CONAMA foi criado. A política nacional aqui no Brasil, né, isso foi na Ucrânia, já existia. Então, os controles ambientais já eram conhecidos e tinha ainda acidente tecnológico. Duque de Caxias, isso aqui foi mais recente, ocorreu em 2000, foi o vazamento de 1.300.000 de óleo de combustível de um duto na Baía de Guanabara. Teve contaminação de praias, mangues, danos à pesca e ao turismo. Quem é mais velho aí, como eu, vai lembrar, passou muito no Jornal Nacional esse acidente. Foi algo, assim, bem dramático. Eu não era tão velha, viu, gente? Só tinha 10 aninhos. Mas eu lembro dessa história, eu lembro dos comentários, eu lembro das reportagens sobre isso na época. Então, mais uma vez, um grande acidente tecnológico que foi causado por descuidos, foi causado por falta de percepção de risco, por falta de uma análise de risco, e que são essenciais em qualquer projeto. E só para a gente falar um pouco dos acidentes naturais, nós tivemos lá em Santa Catarina, esse slide é um pouco antigo, por isso que eu não atualizei, inundações, com pessoas desalojadas, desabrigadas. Mais atual, nós tivemos aqui no sul um grande acidente natural, uma população inteira exposta, pessoas desabrigadas, pessoas que perderam seu comércio, pessoas que perderam estrutura, barragens rompidas, pontes rompidas. Então, isso é um acidente natural, gente. Que nós deveríamos ter previsto, sim, mas que não prevemos. A inundação ela tem como ser prevista, mas não foi prevista. Então, a avaliação do risco, como a avaliação da importância de impacto, né? Ela implica o juízo de valor, ou seja, qual o valor que a vida humana tem para mim? Inconha. Qual o valor que a vida humana tem para mim? Que a vida humana tem para esse projeto? Então, o conceito de risco aceitável, ele vem sendo discutido há décadas. O que seria risco aceitável? Quando eu falei para vocês que o trabalhador ele vai receber a insalubridade e a periculosidade para ser exposto ao risco. Nós chamamos isso de risco aceitável. Ou seja, o risco está lá, eu não tenho como impedir que ele ocorra, tem como eu minimizar, mas impedir 100% não, ele está lá. Então, nós chamamos isso de risco aceitável. Nós iremos estabelecer mecanismos de controle para aceitar esse risco. Esse conceito ele vem sendo muito discutido. Tem pessoas que concordam, pessoas que não concordam. Thalita, qual a sua opinião na área em relação a isso? Eu acho o risco aceitável ele é muito perigoso. Porque quando a gente aceita o risco a qualquer custo, para que haja produção, para que haja desenvolvimento, nós estamos garantindo, por exemplo, que uma pessoa ela tem energia em sua casa. Porque para ela ter energia em sua casa, alguém teve que se expor a um risco aceitável. Mas uma falha, a pessoa morre que nem um passarinho eletrocutado. Não tem salvação. Um erro é morte. O mínimo que pode acontecer para uma pessoa que sobe um poste, por exemplo, se acontecer um acidente, ela ficar paralítica, perder as pernas ou os braços. Então, será que esse é um risco aceitável? Será que expor uma população a um produto químico que vai gerar, produto radioativo que vai gerar alteração nos seus filhos, será que é um risco aceitável? Alguém sabe por que o pessoal que trabalha com raio-x aposenta cedo? Alguém sabe que mulher
que trabalha com raio-x, se passou de 29 anos continuar lá, ela fica estéril? Então, é complicado. Relação da radioatividade. Radioatividade. Então, os controles para o risco tem? Tem. Mas é o tal do risco aceitável. Eu tive uma medida de controle, mas ela não vai ser 100% controlada. Oi. Eu fui para fazer uma radiografia na clínica lá no São Marcos, e a gente vê que, mesmo tendo os EPIs, os locais de ficar resguardado da radiação, a gente vê que as pessoas não mesmo teve treinamento de uso de EPI, infelizmente o ser humano foge da regra, não quer cumprir a regra. Então, por isso que muitas vezes o acidente acontece, por negligência em cumprir a regra, de cumprir as normas de prevenção de acidente. Por isso que, não só nessa situação que eu estou citando, em outras situações do cotidiano. Vocês não acham estranho os profissionais de saúde serem os que estão sendo mais... estão sendo os que são mais contaminados? Porque até eles têm dificuldade de cumprir as normas de EPI, gente. Cumprir o uso adequado dos EPIs. Então, é algo complicado assim mesmo. Eu vou falar para vocês que não é fácil. Eu falo que, por mim mesma, eu tenho muita dificuldade com EPI, eu me sinto incomodada, mas é necessário para a minha vida. Só que a gente sabe o quê? Que todo equipamento de proteção individual e coletivo, eu estou falando que eu estou aceitando um risco. O risco está lá. Eu estou usando esses equipamentos para minimizar o risco. Ou seja, evitar que algo pior possa acontecer comigo, mas o risco ele está lá. Então, algumas pessoas elas são mais propensas a correr ou aceitar risco, e aí a gente diferencia quando a pessoa aceita o risco controlado, ou seja, o risco quando ele tem todo o controle ambiental, todo o controle de segurança adequado, e quando ele gosta de correr risco, ou seja, tem gente que procura o risco. Eu brinco quando eu faço vistoria em área, né, com os meninos, eu falo, tem um lá mesmo que eu falo, gente, onde está o perigo? Ele está. Chega da uma queimura no coração, não tem? Se tem um caminhão baixando um muque, ele tá lá de baixo. Se tem um poste caindo, ele tá lá de baixo. Tudo de ruim é ele que tá lá. Então, são pessoas que gostam de correr risco. E aí eu falo para vocês, nós estamos em uma área, nós não sabemos onde nós iremos trabalhar, vocês não sabem onde vocês irão trabalhar, em qual tipo de indústria, mas eu vou falar para vocês que aqueles engenheiros que estavam lá na Vale, eles não tinham escolhido morrer aquele dia. Eles não escolheram correr aquele risco sem saber se esse risco tinha sido previsto ou não. Nenhum plano de saída de emergência tinha. Então, hoje, assim, a aula, pessoal, é para gerar em vocês esse questionamento. Semana que vem nós iremos estudar, entrar no estudo de análise de risco e no plano de gestão de risco, mesmo como ele se integra à gestão de impacto ambiental e quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para identificar os riscos, os perigos e em que situação eles podem ser abordados. Então, a partir de semana que vem, na verdade, nós iremos encerrar esse assunto. Peço que vocês entrem lá no fórum, leiam o que o pessoal falou. Muitas situações de acidente tecnológico interessante para a gente estudar. Peço que quem não fez, dê uma exemplificação lá, relatar um acidente industrial causado pela ausência de percepção de riscos ambientais. Vocês podem procurar, colocar também. É uma forma da gente entender que é mais comum do que a gente imagina. Exatamente, Gislaine. Se lá, que foi uma grande cidade, se numa salinha de radiação a pessoa já está exposta, imagina em uma cidade, o nível de radiação. O filme de Chernobyl é muito engraçado, o filme não, a série. Quando ocorre a explosão,
tem tipo uns brilhinhos que saem no ar, que fica no ar e fica muito bonito. Aí as pessoas saem de casa, as pessoas correm para perto da indústria, olha que merda, para poder ver o que está acontecendo, para poderem ver aquilo bonito. Teve gente que pediu o outro em casamento, porque achou a coisa mais linda. E isso são relatos reais, assim, a série ela é muito interessante porque ela mostra claramente o quanto as pessoas reagiram a isso. E lá dentro da cúpula, dentro da empresa, ao invés deles falarem, tinha um engenheiro que ele queria que abrisse a cidade e mandasse a população embora. A população sair, plano de emergência era a população se afastar o mais rápido possível de Chernobyl. E o dono da empresa, ele falou que aquilo era pequeno, que aquilo não ia causar um grande impacto na cidade e que a empresa ela não poderia ser exposta a tal ponto. Então, uma série, é claro, mas a série é baseada em fatos reais. Quem criou foram pessoas que sobreviveram a Chernobyl, que puderam contar a história, pessoas que estavam dentro da área industrial, que puderam contar a história. Então, é uma situação, assim, que você olha, para e pensa, será que foi só lá, em 1980? Verdade, Elaine. Então, será que foi só lá? E outro, que tinha gente com criancinha do lado de fora. Então, foram várias situações muito tristes, assim, muita... Quando a gente vê, quando a gente estuda, eu falo que quando eu estudei a análise de risco ambiental na faculdade, na pós-graduação, a gente fica até meio depressivo um período assim, porque é muita coisa ruim, foram 3 semanas estudando só isso na época, e a gente para pensar no quanto as pessoas não se importam com a vida humana. E dentro de avaliação de impacto ambiental, pessoal, eu acho que minha primeira aula com vocês eu falei isso, e eu quero encerrar a aula de hoje falando isso também. Nós estamos aqui para servir o meio ambiente, sim, mas o meio ambiente ele tem uma finalidade, que é o servir ao homem, que é trabalhar para o bem-estar do homem. Então, se a gente não garantir a vida humana, não faz sentido o que a gente faz em prol do meio ambiente. Nós protegemos o meio ambiente porque nós sabemos que o ser humano precisa dele. Por mais que ele não assuma, por mais que ele não admita, o ser humano precisa de um meio ambiente saudável, equilibrado e que ofereça a ele uma qualidade de vida. E muitos não entendem isso. Infelizmente, não entendem. Eles acham que tudo é brincadeira. Mas nós estamos aqui para mostrar que é diferente. Nós temos uma função diferente na história. Eu acredito que a gente pode fazer a diferença, sim. E os nossos estudos, que eles sejam mais humanos. Vou pensar. Ainda bem que eu estou gravando aqui, né? Que aí eu vou repetir a fala, que eu não lembro mais como falar, não. Então, pessoal, por hoje é só. Vou até ouvir depois para ver o que eu falei. Estou pensando. Segundo semestre, aí querendo dar um up na minha consultoria. Então tá, gente. Beijão para vocês. Boa noite. Até amanhã.